Olá, olá, muito bem-vindos ao 10º episódio Rerun This City e este episódio é inacreditável. Se estás por aí, vai já seguir o nosso Spotify e YouTube e quem vai ficar a ver o episódio todo vai ficar com muita informação. Máximo Forte, o nosso convidado, por isso preparem-se para esta viagem inacreditável. Mal. Vou apanhar um bocadinho de sol. Isso. Então, Máximo, quem é? Toda a gente quase conhece. O Máximo Forte, não é? Uma figura Acham que conhecem? ícone do mercado imobiliário. Da mediação. Da mediação imobiliária. Empresário, pai, Sim, marido, verdade. amigo, Também. aventureiro, autor, Autor. coach, palestrante. Verdade. Quantos anos já de mediação imobiliária? 30, mais de 30. Mais de 30 Já passei anos. os 30 anos. Boa. Quase a fazer 31. 31. Olha, Já, por agora acaso já para não dizer que é um 31. Agora são 31. Agora já não os conto. Agora, quando cheguei aos 30, sim, 30 anos de mercado, 30 anos nesta atividade É muito tempo. e diversas maneiras e formas, eu diria que é quase uma vida, não é? Agora a partir daqui já não conto mais, já não vale a pena. Não sei se um dia vai chegar mais do que isso, não faço ideia. Não é ainda tem muito para nos entregar a todos Às vezes a vida dá muitas voltas e a gente se calhar faz outras coisas, não sei. Claro. Não Olha, faço ideia. e hobbies, Máximo? Quais é que são os teus hobbies? Epá, nesta altura tenho muito poucos, porque ocupa-me muito, a mediação imobiliária ocupa-me muito. O tempo que eu dou aos meus hobbies é curto, mas claramente se eu tivesse que dar aqui uns hobbies, é estar com as pessoas que eu gosto. Se calhar esse é o maior hobby que eu tenho. E por isso, em momentos diferentes, como almoços, jantares, ir a jogos de futebol, o outro dia fui ao cinema ver um filme extraordinário. E portanto, tudo isso, para mim, são hobbies. Eu não tenho nenhum hobby que a gente diz, ei, agora vou-me dedicar não sei quantos % àquela coisa, não tenho. Digamos que o hobby é viver de forma descontraída, com aquilo que eu quero, com aquilo que me apetece. Desfrutar, e não é? principalmente com as pessoas que me apetece estar. Boa, Muitas vezes estamos sempre com muita gente e se calhar dedicamos pouco tempo às pessoas com que nós queremos estar. Menos pessoas é melhor, não é? Não é uma questão de ser menos ou mais, é a questão das pessoas que nós queremos realmente estar. Claro. Boa. E quem é que são essas pessoas importantes na tua vida? Onde é que vais buscar essa inspiração? Não, as pessoas aparecem, nós não vamos buscá-las. As pessoas cruzam-se connosco O universo, e não é? algumas nós as aceitamos, outras não, e fazemos as nossas escolhas. Eu normalmente faço-as de forma muito inconsciente, portanto eu não faço, agora vou estar com aquele, não. A coisa flui e acontece, Claro. Mas sou muito, acho que aí não há dúvida, os valores dão-nos a direção. E os valores são aquilo que vai fazer com que determinadas pessoas estejam connosco e outras não, ou que inconscientemente escolhemos e outras não. Portanto, os valores Quais é que são os valores que te guiam, Máximo? O meu maior valor, e que tem sido cada vez mais, quem me conhece bem sabe, e que aparece muito à flor da pele, é a gratidão. Eu tenho uma relação com a gratidão muito forte. Recíproca, ou seja, não é Claro. não é só de um lado, é dos dois lados. Esse se calhar é o meu maior valor e sofro muito com a falta dela. E por isso também muitas pessoas são de facto escolhidas inconscientemente por esse valor que é de facto a gratidão. Na minha opinião, é o meu maior valor. Depois haverá outros. Olha, e onde é que vais buscar essa energia todos os dias? Onde é que eu vou buscar a energia todos os dias? Olha, nem eu sei. É que é tão inconsciente que não há aquela coisa de dizer, ei, agora vou buscar energia aqui e não sei o quê. Eu aprendi muito com o José Figueira, que na minha opinião é a melhor pessoa a nível de, enfim, coach, PNL, vocês quiserem, em que ele diz, deixa fluir. E o deixa fluir é muito importante. Há aqui muita gente que diz, não, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, não sei o quê, esquema. Deixa fluir. Se estás bem contigo mesmo, se tens os valores bem assentes, é uma questão de deixar fluir. E depois o corpo e a mente dão-te sinais para tu dizeres para, ou avança, ou vai buscar energia, ou não vai buscar energia. Portanto, essa é a minha visão
como eu me giro em relação à questão da própria energia, que obviamente, agora muita gente a fazer dietas e não sei o quê, pá, a dieta é outra coisa, pá, eu como aquilo que me apetece e às vezes não me apetece, e portanto Vives não a como, vida. e muitas vezes é o corpo que me dita isso. Vives a vida, não é? Olha, falaste uma coisa muito importante, que é, há uma pessoa que te marcou, que é o José Figueira, pelo que eu percebi, em 31 anos, tu esperavas estar aqui hoje? Aqui não a fazermos este podcast, mas a construção da tua carreira, os livros que tens escrito, o impacto positivo que tens tido na vida das pessoas. Foi, mais uma vez, não foi planeado. Não foi aquela coisa de dizer, eu daqui a 5 anos vou fazer isto, ou daqui a 10 anos vou ser aquilo. As coisas foram construindo-se e acontecendo. E vivi sempre os momentos todos, desde quando fui agente, até quando fui diretor, chefe de vendas, administrador de uma grande empresa, como vocês sabem. Ou seja, todos estes momentos foram vividos naquele momento e as coisas foram acontecendo. Obviamente há projetos e há planeamento, mas não há aquela questão de daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos eu quero ser aquilo. Não tive nunca esta obsessão, que muita gente tem aquela obsessão, eu vou ser não sei o quê. Mais uma vez, acho muito mais interessante deixar fluir, deixar acontecer, porque a mente e o inconsciente resolvem muitas coisas. E aliás, as pessoas que muitas vezes estão ali obcecadas de ter alguma coisa, às vezes não sei se têm assim tanta felicidade como, enfim, o que é a felicidade no fundo. Claro. Portanto, eu não sei. Desfrutar da viagem, a primeira não é? coisa quando dizias, tu vias aqui, a primeira coisa que eu penso, sim, porque esta é a minha zona, sempre morei aqui, epá, é uma das coisas que eu gosto imenso, é realmente esta zona, não só a Via de Roma, como a Guerra Junqueiro, como, enfim, toda aqui esta zona que a gente chama de Alvalade, e que não é bem Alvalade, não é? Mas nós já chamamos é São João aqui, de Brito. mas a gente chama isto de Alvalade. Isto é tudo Alvalade, até à Praça de Londres. Isso mesmo. Já isso mexicana é tudo isso Alvalade. mesmo, Guerra Junqueiro. Não há dúvida. Olha, Máximo, campo ou praia? Campo ou praia? Epá, gosto muito da praia, mas a paz do campo é muito interessante e, portanto, eu diria as duas coisas. Eu sou... Campo? Nas duas. Não tenho mas aqui se tivesse de escolher, tinhas que sair daqui, para onde é que tu ias? Praia ou campo? Se ia para a praia, para o campo, ia para um sítio de praia quando tivesse campo perto. Sem arranjar problema com a tua mulher e com os teus filhos. Ia para um sítio de praia com campo perto. Ok, é o equilíbrio entre os dois, não é? O que é que gostas de fazer em cada um deles? O que é que te apetece mais? Na questão, campo, na questão da praia, na questão da praia o cheiro do mar, Okay. é o mar em si, não tanto a praia por si. O campo é a tranquilidade. O campo é a tranquilidade e o cheiro também. Eu sou muito de cheiros. E o cheiro da praia e o cheiro do campo são diferentes e o campo também é interessante. Ok. E o que é que gostas mais de fazer com a tua família? O que eu gosto mais de fazer com a minha família? Basicamente é estar de férias, portanto é passear, poder ter algumas conversas interessantes com eles. E obviamente a família, eu tenho 2 filhos e uma mulher, temos conversas diferentes. Uma das coisas que gosto muito é de conversar com a minha mulher, porque a minha mulher tem, enfim, conhecemos muito bem, portanto tem sempre conversas extremamente interessantes e que fazem evoluir. É melhor do que ler um livro, é melhor do que ver uma série. E depois ao desafio, porque apesar de darmos muito bem, temos ideias diferentes e isto é altamente desafiante. Com os meus filhos, é desfrutar, sei lá, ir ao jogo de futebol, ou ir para a praia, ou vê-los em atividades, principalmente atividades fora da internet. Sempre que eu posso, eu tiro-os da PlayStation, da internet, essa coisa toda, e faço-os viver a vida real. A vida real. Exato. A cores, não é? Mas diz-me uma coisa, mas também vais para esse mundo com eles? Para o mundo tecnológico? Raramente. Olha, com o meu filho Federico, de vez em quando jogamos 2 jogos para aí da PlayStation de futebol. Ok, vais então. Não, 2 jogos só. Não interessa, portanto, mas vais. normalmente um perco e o outro eu ganho, coisa do género, e acaba ali. Portanto, foi giro, mas não é aquilo que de facto interessa. Com o meu filho Francisco, cada vez mais a parte tecnológica sai, até porque ele tem uma atividade desportiva muito forte e que lhe ocupa muito tempo,
e que lhe trouxe uma série de coisas, de valores que nós já tínhamos incutido, mas que foram desenvolvendo nessa atividade que ele tem, e por isso, em termos tecnológicos, praticamente não estamos lá. Nada. Ok, boa. Olha, diz uma coisa, Máximo, porquê a mediação imobiliária? Como é que aconteceu? Como é que vieste aqui A parar? mediação imobiliária acontece como muitos, de quase todas as pessoas, ou grande parte das pessoas que entram na mediação. Portanto, em determinada fase da vida, pessoa nova, sem curso superior, vai para o mercado de trabalho e o que é que faz? E isto não mudou muito. É engraçado que, se nós compararmos hoje com os anos 90, onde eu comecei, eu vejo muita gente hoje também na indecisão para a mediação. E, portanto, sem saber muito bem o que é. E, portanto, foi o que aconteceu a mim. Portanto, e no fundo, há uma frase do Gonçalo Nascimento Rodrigues muito engraçada, que eu também concordo, que é: nós não escolhemos o mercado imobiliário, é ele que nos escolhe a nós. E, portanto, ele é que nos experimenta, ele é que nos experimenta. E a gente vai para o mercado imobiliário ou para a mediação imobiliária sem perceber muito bem, e depois ele é que nos vai experimentando. E naquela altura ainda muito mais desafiante, porque não havia formações como há hoje, não havia pessoas a acompanhar como há hoje, não havia este conhecimento todo sobre a atividade como há hoje, não havia internet e, portanto, nem sequer tinha capacidade de encontrar informação fácil e rápida. Sem internet, e, portanto, a informação não fluía da mesma maneira. Qual é que era, no teu entendimento, os maiores desafios que tu encontraste naquela altura, em 1990, na área muito parecidos, mais uma vez. Nós naquela altura estávamos com a questão da escassez. Okay. Ou seja, havia poucos imóveis. Olha, aqui na Avenida de Roma, por exemplo, não tinhas imóveis nenhuns. E era difícil encontrá-los. Ainda por cima, sem internet, e, portanto, tinhas mesmo que ir para a rua, não tinhas outra hipótese. E esse, se calhar, era o maior desafio. E depois outro desafio que ainda continua, é incrível como é que nestes anos todos, que é o agente imobiliário, o mediador imobiliário não era bem visto. E na minha opinião, não era mesmo bem visto? Não, na altura e hoje não é bem visto. É que as pessoas continuam a achar que o agente imobiliário é bem visto. Não é bem visto. Está melhor. Não sei se está, Helder. Acho que não. Eu não sei se está. E a culpa, se assim se pode dizer, não é apenas dele, mas é de uma série de coisas, desde as associações, ao próprio Estado, que não limita, inclusive, como é que se diz, a mediação feita sem licença. Enfim, digamos aqui em temas enormes. Portanto, eu noto que ainda hoje há uma certa relutância em relação à mediação imobiliária. Vivo muito bem com isso, sem problema nenhum. Claro. Aliás, há outras classes que a gente também diz mal e continuam aí, sem problema nenhum. Lembras-te da tua primeira venda, a tua primeira experiência com o cliente? Já foi há muito tempo. Primeira venda. Assim, de repente, eu lembro-me, não sei se foi a primeira, mas há uma que me marca, há várias que marcam, quer dizer, perdi a conta, fazia um livro só de vendas que marcaram. Olha, e é uma boa sugestão. E havia uma que a senhora, se calhar, quando vir isto vai achar piada, que de repente, naquele primeiro mês, vendo uma série de coisas, não sou eu que vendo, as pessoas me compram a mim, praticamente, e vendo uma loja bastante grande para a pessoa fazer uma coisa qualquer de restauração. Depois acabou por abrir uma pizzaria, uma coisa qualquer. E aquilo correu mal. Okay. A venda correu bem. O negócio dela não correu bem. E anos mais tarde, ela interessou-se pela mediação e fez uma mediadora. Ok, lá. No sítio onde tem a loja. E anos ainda mais tarde, veio a contratar os meus cursos de learning, comprar o meu livro e não sei o quê, lembrando perfeitamente quem eu era. E há um momento que ela liga e diz: você sabe quem eu sou? É verdade, essa história é verídica. E eu disse: assim de repente parece-me que seja isso mesmo. Portanto, é engraçado, essa é uma das histórias. Bem, mas eu, como disse ela, podia estar aqui a escrever livros só de vendas que realmente efetuei. Boa. Olha, passamos um bocadinho no passado, não é? Como é que começou este bichinho da formação? A formação começa com uma necessidade. Ou seja, as minhas equipas precisam de estar formadas e bem formadas. E foi um desafio grande, porque eu tinha que ir à procura de conhecimento. Na altura já com net, portanto estamos a falar do final dos anos 90,
princípios de 2000, 2001, aliás, 2000, 2001, se calhar é um momento em que eu parou. 2001? Eu tenho que dar formação e tenho que saber como é que eu vou fazer isto. E se fôssemos ao Google, olá, tudo bem? Se fôssemos ao Google, nessa altura, não tínhamos aquilo que temos hoje, não é? E em 2000, 2001, eu começo a fazer os meus primeiros cursos, sem PowerPoint, sem nada dessas coisas, muito de quadro de parede, a escrever. Ajudou-me muito o curso de Gestão Imobiliária e aqui, mais uma vez, o conhecimento que muitas vezes falta a muita gente, porque isto não é só o conhecimento da rua, não é só dizer, ou então ler 3 ou 4 livros e agora vou dar formação. O conhecimento é uma coisa que se vai aprendendo ao longo do tempo, adquirindo ao longo do tempo, e serve as bases e os pilares para nós podermos dar formação. Um formador não dá só a técnica, ou não dá só os conceitos. Um formador educa. O formador passa valores. O formador passa ética. E por isso que foi um desafio enorme para mim. E nessa altura eu comecei a dar formação a todas as minhas equipas e nunca mais parei. Inclusive, em situações de liderança, digamos, mais de quadro superior, fui administrador de uma grande empresa, como o Helder sabe, Qual é que foi? A Centro 21 Portugal, na altura já a Ibéria, e eu dava, apesar de ser administrador e responsável pela formação e pelas operações, eu sempre dei formação. Portanto, nunca deixei de dar formação porque agora sou isto ou sou aquilo. Não. Eu dava os cursos tal e qual como a minha equipa dava, e isso para mim é normal. Quer dizer, nós não temos que, a não ser que não tivesse tempo, mas como tinha e tinha jeito para isso, é o que eu fazia. E, portanto, não é um bichinho, aquilo nasce com uma clara necessidade. Eu preciso de formar e bem formar as minhas equipas para elas serem melhores e para faturarem mais, obviamente, e para terem melhores resultados. Melhor performance, não é? Exatamente. Começou a dar formação às suas equipas. Sim. Mas quando é que vai para fora? Quando é que passa... Quando é que faz essa transição? Não, como é que eu faço a outros? Eu só comecei a dar formação fora, porque eu sempre estive ligado a empresas, quando saio da Centro 21. Quando saio da Centro 21, faço o meu projeto pessoal, a minha marca pessoal, que vocês conhecem, e a partir daí começo a dar formação fora. Fora, quando digo fora, é qualquer... Estamos em 2013. 2013. Então nós somos dos primeiros clientes, praticamente. Praticamente. Vocês foram das primeiras pessoas a fazerem formação comigo. Aliás, há muita gente que, desse tempo, não é só o Helder, mas sim, vocês uma fornada a giro, uns alunos giros. Sim, há pessoas que... Aliás, o meu livro faz 10 anos, faz 10 anos este ano, portanto foi 2014, e vai haver muita gente nesse dia que esteve presente em 2014 e vai estar em 2024 no mesmo... Eu era um miúdo, não é? Todos éramos, se calhar, eu também. Aqui agora? É deste lado. Muito bem, então, ainda há bocadinho estávamos na questão do início da formação, começou em 2013, correto? É a formação para fora. A formação... Liberta, o meu projeto pessoal. O seu projeto da marca pessoal Máximo Forte, não é? Exatamente. Começou aliás, há outra coisa... Logo a seguir à Troika, curioso. Ainda dentro. Ainda dentro, aliás, eu lembro-me que as empresas, é a do Helder, que as empresas que eu acompanhava, muita dificuldade. Tudo, pá. Dificuldade a favor. Enfim, dificuldade a favor, não é? E apesar de começar assim, eu nunca deixei de fazer outras coisas. Portanto, claro, a formação se calhar era a que nessa altura ocupava grande parte do meu negócio, mas palestras, livro, artigos de opinião, portanto eu sempre fiz uma série de coisas para além da formação. A formação era, e continua a ser, um dos pilares da minha atividade, até porque quando se começa um projeto sozinho, ou um projeto nosso, uma das coisas que até está escrito num dos livros, é perguntar a mim mesmo e depois aos outros o que é que nós somos realmente bons a fazer. E se de facto há uma tendência, tu és muito bom nisto, se calhar é por aí que as pessoas devem apostar. Às vezes eu vejo pessoas, eu vou fazer uma coisa completamente diferente, mas será que é mesmo isso? Será que tu... eu não estou a dizer que não se deve experimentar, mas é mais fácil quando nós gostamos, somos bons e as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Muito mais fácil. Quando o Máximo deu a sua primeira formação, teve uma audiência à sua frente.
como é que se sentiu? Qual é que foi o sentimento? Primeira daquelas depois abertas ao público, sem ser as de casa. A história também é uma história engraçada, já que isto é só histórias. Em determinada altura há uma associação que eu acho que já não existe, que é uma associação de consultores imobiliários, atenção, consultoria, não agentes imobiliários, mas consultores, que está a dar os meus passos em 2013 e me contrata para fazer uma palestra. Não era uma formação, era uma palestra. E eu fico tudo muito entusiasmado, porque era a primeira vez que realmente ia dar uma palestra. Era um grupo pequeno, efetivamente era. Fizeram publicidade nas redes sociais e eu estava todo contente. E até lembro-me perfeitamente do momento em que me preparei, tinha a palestra montada, saí de casa, pus a mochila e quando ia, normalmente eu sou muito pontual e chego antes, o tipo liga-me a dizer, olha, não há quórum, isto foi cancelado. Ou seja, eu acho que é importante as pessoas perceberem que as coisas não é chegar a ver e vencer. A gente acha tudo que este fulano é o maior, não, as coisas começam sempre numa situação do zero, não é? E quando começas do zero, claro, não chegas, prospectas angarias e vendes. Quer dizer, chegas, fazes trabalho, às vezes dá certo, às vezes não dá. E foi tipo um agridoce, porque por um lado estava entusiasmado e contente e feliz. Aliás, depois aquela palestra deu-me jeito para outras, porque fiz o trabalho de casa todo. Mas de facto depois foi, bolas, depois voltei para casa, tipo, afinal isto não é assim. Não é assim tão fácil. Não é assim, depois as outras, sei lá, tive tantas a ideia de uma boa formação não deve ter mais de 15 a 20 pessoas. E isto, para chamar-nos formação. E, portanto, a partir daqui o Heller percebe que há uma série de formações que não deviam ser chamadas de formação. Exatamente. Devia ser chamada informação ou palestra. Workshop. Mas toda a gente acha que consegue pôr lá 30 ou 40 ou 50 pessoas e depois algumas pessoas até se queixam, não ouvi bem ou aquilo. Impossível, um formador não consegue ter a capacidade. Chegar a todos, não é? Ou por outra, aquilo não se chama formação. Pode ser um workshop, pode ser uma palestra. Formação quer dizer transmitir conhecimento e transformar a pessoa quando ela depois está no terreno. E depois há outra coisa muito importante que é o pós-formação. Portanto, formação bem dada e à séria demora tempo para ser transformadora. Aliás, infelizmente, tal como os agentes imobiliários, hoje em dia os formadores também não têm licença, portanto, qualquer pessoa é formadora. O CAP, há quem o tem, muitas vezes, o CAP, que é aquela licença da certificação da aptidão profissional, há quem o tenha, há quem não tenha, há quem nunca o fez. E parece que não, mas isto tudo deturpa muito a questão da formação. Hoje em dia toda a gente dá formação e toda a gente acha que sabe dar formação. Dar formação é transmitir conhecimento e fazer com que haja transformação. Não é uma coisa que se faça assim. Tem que ser bem treinada, bem pensada, bem estruturada. Máximo, pega nisso que é muito importante, que é aquilo que se entrega às pessoas, não é? E é uma coisa que eu tenho acompanhado, o percurso do Máximo, pelo que eu percebi, fomos dos primeiros clientes. Aliás, no livro Guerreiro da Paz, quando eu falo, a única parte que falo do imobiliário, falo mesmo nessa, o nome fictício é o do Máximo. Eu percebi. E eu sinto, são muitas horas a trabalhar consigo, a aprender, a evoluir, e vejo que tem sempre uma grande capacidade de se reinventar. Onde é que vai buscar essa sua mentalidade de reinvenção e de procurar sempre entregar algo útil para os outros? Há uma coisa que eu sempre gostei e continuo a gostar, independentemente do sentido crítico que eu tenho em função das coisas que observo, é as tendências. Eu acho sempre muita piada às tendências, e a tendência não é uma coisa esporádica. Uma tendência é uma coisa que quer dizer que há muitas pessoas a fazerem aquilo ou acreditarem naquilo, e aquilo vira, como dizem os brasileiros, vira uma tendência. E, portanto, uma das coisas que eu faço, além de ler, vou à procura da informação e do que, supostamente, nos mercados mais evoluídos se está a fazer. Sim, recentemente foi ao Women, nos Estados Unidos. Eu vou todos os anos e cada vez que lá vou, no fundo, é onde me reinvento, se quiser, ou onde vou buscar não só inspiração, mas principalmente também informação. E atenção, quando nós vamos a um evento desse género, não só vamos ter a informação do nosso lado, como toda a observação que nós temos em função dos palestrantes, a forma como fazem, a maneira, o estilo, isso tudo digamos que é sumo que eu bebo. E depois tenho uma particularidade que é partilho. E, portanto, eu agarro
E se calhar o Helder percebe, vê isto, está nos meus grupos e não sei o quê, mesmo on time, se há uma frase interessante, não sei o quê, partilho logo. Quer dizer, hoje não há segredos, quer dizer, hoje em dia há que partilhar e dizer às pessoas, atenção, está a acontecer isto. Depois faço artigos sobre esse assunto e muitas vezes faço, não diria formação, mas workshops ou palestras a dizer as tendências. O mercado está evoluindo, vai sempre evoluir, e há tendências que valem a pena, há tendências que valem a pena e há outras que se calhar é preciso abandonar. E portanto é isto. Onde é que eu me reinvento? É observando, é viajando. A viagem é muito importante. Viajar faz muito sentido. Acho que as pessoas não deveriam apenas pensar a viagem como um lazer e férias, deviam pensar a viagem como ir à procura... Trocar a alma, não é? Renovar a alma. Ir à procura da informação, das experiências, do que é que se faz lá fora. Acho que isto é o valor maior. Eu costumo dizer que no meu business plan o que eu gasto mais no meu negócio é realmente a formação e a informação e as viagens que faço. Não é? Para mim é o maior investimento. Sempre foi. Bom. Máximo, vai fazer 10 anos, não é? O livro vai fazer 10 anos. Começou a dar formação para fora em 2013. Estamos em 2024. O livro saiu, o primeiro livro, o Angariado, em 2014. 2014. Por isso 2014, 2024 são 10 anos neste percurso maravilhoso. Eu diria... eu sei que é uma pessoa humilde quando ouve elogios, porque nota-se no brilho do seu olho a sua autenticidade, mas é uma autoridade na nossa indústria, pelo menos com todos os players com grande autoridade também no mercado. Autoridade, diga-se referência, diga-se com conhecimento, com expertise. Uma autoridade não é nada mais do que isso, e as pessoas que eu conheço com grande humildade, o Máximo está lá, eu diria no top 5. O que é que sente quando contribui de forma positiva, não é, para o crescimento de alguém que vê crescer? Qual é o seu sentimento? Você vê, começa a dar formação, olha para a plateia, há um indivíduo ou uma indivídua que se destaca, que quer aprender, que começa a contactá-lo, começa a procurá-lo. Qual é o seu sentimento? É uma emoção muito grande. Mais do que isso que fala... é ver as carreiras das pessoas, e se calhar não é das pessoas mais recentes, com 4 ou 5 anos, mas aquelas ainda que eu tive a oportunidade de formação e gerir, que hoje em dia ocupam lugares de destaque no mercado imobiliário, não é só na mediação. E portanto eu tenho muita gente que vejo por aí, às vezes encontro, outras vezes cruzo com elas nas redes sociais, que são hoje, ocupam cargos de destaque no mercado imobiliário nacional. E essas pessoas foram, não vou dizer nomes, mas algumas delas, a primeira formação que tiveram foi comigo. Os primeiros 3 ou 4 anos de experiência no mercado imobiliário foi comigo. E portanto, isso é um orgulho enorme, e ter tido a capacidade de inspirar, além do conhecimento, de inspirar as pessoas à sua carreira, porque se eu for analisar bem as pessoas, elas não vinham com a paixão do imobiliário, elas não vinham sequer a pensar, vinham experimentar, como eu disse há pouco no nosso passeio, e eu fui o elo de ligação. Basicamente eu fui a pessoa que acabou por lhe mostrar de forma positiva, mas real, o que é isto do imobiliário, e a pessoa depois fez o seu caminho, porque depois há o outro lado, é que nós entregamos muito, mas também o formando tem que fazer o seu papel. Claro. Tem que fazer. Eu noto alguns formandos hoje estão à espera que a coisa aconteça. O formador é que tem que dar. Não, o formador dá uma parte e o formando tem que fazer a sua parte, senão aquilo não acontece. Claro. E portanto é um orgulho grande, não tanto destas pessoas mais recentes, mas aquelas que fazem carreira, sei lá, há 20 anos, 15 anos e começaram efetivamente comigo e hoje em dia estão em cargos, como eu disse, de gestão e com muito sucesso. Deve ser um tremendo orgulho para o Máximo hoje. Às vezes emociono-me quando os vejo ou mesmo quando falo deles, e agora estou a falar consigo e as imagens aparecem todas na cabeça das pessoas que eu estou a falar e que não são assim tão poucas, inclusive. Há alguma pessoa que tenha olhado dessa, já que está a fazer essa imagem agora, e as perguntas são sem rede, que tenha visto no primeiro dia e tenha dito, esta pessoa vai dar certo, ou aquela que você olha, pai, não, esta pessoa não
Teve esses feelings? Sim, temos sempre feelings. Eu acredito muito na sensação, na primeira impressão. E curioso, todas essas que eu, de repente me apareceram na cabeça, eu tive feeling positivo. Boa. E portanto, também é verdade que quando nós acreditamos, damos mais. E portanto, quando a mente condiciona. Portanto, quando nós não acreditamos, ficamos assim de pé atrás. Também há surpresas, de vez em quando, nos enganamos, claramente. Portanto, a percepção é percepção. Mas todas elas tinham uma característica, um denominador comum. Queriam muito. Ok. Quando uma pessoa quer muito e dá tudo. E a partir daí a coisa acontece. Flui, não é? Como vínhamos a falar há bocado. Exatamente, a coisa acontece. Bom, o Máximo é a primeira pessoa, talvez, pelo menos assim, com mais destaque a nível mediático e também de social media, a falar em valores, em missão, em propósito, em visão. Também eu lembro-me perfeitamente. O que é que sente quando chegou à mediação e trouxe esta orientação, vamos chamar assim, ou esta formação, em que a maior parte das pessoas se sentavam se calhar à sua frente? Porque é que eu estou a definir a minha visão para os próximos 5 anos? Ou porque é que eu estou a definir valores? Enfim, eu acho que as boas empresas, as boas marcas, sejam elas pessoais ou institucionais, têm que ter uma identidade forte. Uma identidade forte quer dizer uma identidade alinhada. Não é fácil encontrá-la, por vezes é um trabalho que demora tempo. Aliás, é um trabalho que ainda hoje fazemos muita consultoria na minha microempresa, e quando começamos um projeto desse género, a primeira coisa é a identidade. Vamos fazer isto, ou aquela empresa vai fazer isto, ou aquela pessoa vai fazer porquê? Para quê? Onde é que quer chegar? Não é como vem sempre depois. E se tiver um bom porquê, se tiver um bom propósito, mais uma vez a coisa vai. Se não tiver, vai ser difícil e é fácil desistir. Há primeiro obstáculo, os primeiros obstáculos é fácil desistir. E por isso encontrar o propósito, não estou a dizer que é fácil, é uma coisa por vezes complexa, é a chave. Agora, é fácil. Se nós formos analisar todas as pessoas de sucesso, e se tivermos acesso à informação, vamos ver que elas todas têm um alinhamento muito forte e uma identidade forte. Mesmo as marcas. Claro que depois há a parte, se calhar, o tal propósito, a tal missão, que é resolver alguma coisa no mundo. Dar alguma coisa que as pessoas hoje precisam. Às vezes são coisas muito simples, não precisam de ser coisas complexas ou complicadas. E a partir daí, quando se descobre uma coisa que faz sentido e que para a sociedade, se calhar temos um negócio, como se costuma dizer. Mas o negócio tem sempre aquela conotação financeira que está correta, porque as empresas têm que obviamente ganhar dinheiro e faz todo sentido. Agora tem que haver um propósito, caso contrário aquilo vai se perder e vai acabar. Boa. O Máximo é a primeira pessoa que eu conheço na mediação imobiliária em Portugal nos últimos 15, 16 anos, pelo menos que eu conheço e acompanho mais de perto nos últimos 10, 12 anos, provavelmente, a falar de ética. Mas além de falar, pratica. Verdade. Porque há muita gente que fala e infelizmente quando as câmaras estão desligadas e quando estão no offline ou quando existe questões económico-financeiras falando, não é? A ética desaparece muito rapidamente da visão dessas pessoas, mas depois é bonito falar delas nas redes sociais e em palestras, em workshops e para as equipas e tudo mais, mas o Máximo de facto ao longo destes anos, pelo menos em toda a relação comercial que temos, aplica de facto a ética. Nunca ouvi falar mal de um profissional da área, nunca ouvi criticar uma marca, um colega, sempre foi uma pessoa que não falou de ética, mas sim praticou a ética, pelo menos em todo o contacto que eu tive a honra de presenciar, digamos assim. O que é que significa esta palavra para si? Vamos lá ver. Aqui uma pequena... Ser ético não quer dizer criticar ou não. Eu critico e faço crítica às vezes de forma consciente, ou seja, de forma consciente, construtiva, às vezes construtiva, outras vezes não, mas muitas vezes porque sou questionado sobre, e às vezes porque acho
tem opinião própria, tal como o Helder, e acha que sim ou acha que não. Mas a crítica tem sempre o lado de construção e o lado... É imprescindível. Quando se fala em ética, é mais ligada a um comportamento, é mais ligada a alguma coisa que não é correto fazer em relação ao outro. E aí, embora muita pessoa questione aquilo que eu vou dizer agora, a ética é subjetiva, porque, por exemplo, nós podemos estar num determinado país que tem determinadas regras que definam como conduta ou ética, e eu posso não concordar com elas. E se não concordar com elas, eu não vou mudá-las. Portanto, eu não vou chegar lá e dizer agora não é. Há países onde o Helder pode estar casado com mais do que uma mulher. E, portanto, aqui, outros países não. E qual é o certo e o errado? Não há certo e errado. Aqui há, eventualmente, a cultura e há a questão: mas se depois você trair é pouco ético, ou é incorreto, ou é um comportamento que não deve ser feito. Pois depende da questão cultural, da questão... Claro. E, portanto, a primeira fase numa atividade, obviamente há muita coisa que é similar em muitas atividades, é definir um código ético, como a NAR o faz. A Associação Norte-Americana de Mediação Imobiliária, que já não lembro agora vocês nascem em 6 ou em 8? 1906. 1906. Claro. A NAR nasce em 1908, portanto, 2 anos depois. E uma das coisas que a NAR fez desde o início foi o código de ética. A gente precisa fazer com que a classe fale a mesma linguagem ou por outra, o mesmo comportamento, obviamente com formas diferentes. E por isso a ética é um ponto fundamental. É uma das coisas que falha muito na mediação. A gente falou em formação há pouco. Falta-nos aqui, e muitas vezes fala-se das licenças, e seja eles para brokers ou para gestores, como para agentes imobiliários, e nos outros países os primeiros cursos que se faz para tirar uma licença é um curso de ética. E o curso de ética e da legislação em si, ou seja, o que é que eu realmente devo fazer para ser respeitado e respeitar os outros. E isto é ética. Agora, criticar, não há problema nenhum em criticar. Depois você pode dizer, mas ele não critica à frente, então não é pouco ético. Pronto, pode ser, ou não. A crítica faz parte da evolução, como disse há pouco. Se eu achar que o Helder não esteve bem numa determinada situação, se eu for seu amigo, eu vou ter para decidir, olha, Helder, verifiquei isto, observei, acho que o Helder não esteve tão bem, e o Helder não me deve levar a mal. O feedback à crítica não é de quem o dá, é de quem o recebe. Portanto, eu recebo o seu feedback, ou você recebe o meu feedback, e depois o Helder é que vai dizer, é que vai pensar, faz sentido. Está certo ou faz sentido para mim, ou não. Muito bem. Máximo, e já que falou na NAR, falou na ética, encaminhamos para um tema um bocadinho mais quente, profissionalização do setor imobiliário. Quais é que são esses pensamentos que estão aí? Do setor imobiliário ou da mediação imobiliária? Nós estamos sempre com esta confusão, que é uma coisa é o setor imobiliário, outra coisa é a mediação imobiliária, até porque há muito mais para além da mediação imobiliária no imobiliário. A profissionalização, eu ia perguntar-lhe, vou ver a pergunta, isso é o quê, basicamente? O que é ser profissional na mediação imobiliária? Licença, porque padrões. Pois, eu posso ser profissional e não ter licença. Exatamente, ou seja, obter uma licença. Portanto, e ter padrões éticos para exercer a mesma, qualificados. Eu acho que faz todo sentido. Abandonou-se há alguns anos, em 2000, já não lembro quando é que foi, quando é que caiu, foi em 11 ou em... Sim, 12, foi quando caiu a questão da licença para o angariador imobiliário. Na altura chamava-se angariador imobiliário, e bem, porque estava em sintonia com a própria lei, e eu acho que deveria-se voltar, até porque hoje em dia assiste-se a uma desregularização dos agentes terrível, na minha opinião, e muita gente com vergonha alheia, ou seja, no sentido de eu não me revejo em outros colegas, não tanto pela forma de estar ou vestir, mas tanto pelos disparates que fazem. Padrões comportamentais. E não só, e o desconhecimento da lei, não tanto. Eu costumo dizer que a prospecção, a angariação e a venda, cada um faz como acha que deve fazer.
na prospecção, há quem faça online, há quem faça porta a porta, whatever, cada um, se aquilo funciona está ótimo. A angriação, ao aberto, ao exclusivo, cada um, se está dentro da lei está ótimo, e a venda igual. Agora, tem que estar dentro de um comportamento ético ilegal, e portanto o que falta mais é essa parte, e realmente não se fala muito disto, não é sexy, mas há imensos processos em tribunal contra a mediação imobiliária, e contra, só pode. Aliás, se a gente pensar no número de agentes, que nem sabemos quantos agentes é que existem em Portugal, se são 50 mil, ou 45, ou 60, portanto, cada um depois faz as suas contas, não me digam que todos se portam lindamente e que não há problema nenhum. Não, há imensos problemas, imensa informação mal dada, imensos clientes que, de facto, depois são prejudicados. E aqui, evidentemente, o Hélder vai dizer, então, mas quem são os responsáveis? Bem, numa primeira instância, as próprias empresas, como a do Hélder e outras... O primeiro responsável somos nós. Que é a primeira responsabilidade. Quem tem a licença. Se eu vou contratar alguém... Exatamente. E se essa pessoa vai representar-me a mim perante um cliente... E a área, não só a mim, mas também a área, não é? Eu tenho que ter cuidado de quem recruta e como acompanho. Essa é a primeira. Depois, obviamente, as associações. As associações têm aqui um papel fundamental. O próprio INPIC e o próprio Estado, que não regulamenta. Portanto, digamos, por ordem de responsabilidade, infelizmente não temos, e diria que mesmo assim as marcas e as empresas como o Hélder ou outras, e eu acredito que o Hélder faça isso, tem muito cuidado, até porque é o seu negócio e a sua marca. Portanto, amanhã, se alguma coisa acontecer, o Hélder vai ser posto em causa. Portanto, elas fazem dentro do possível aquilo que têm que fazer. Depois, o resto, enfim, é o que é. O Máximo vê que é possível mudar este paradigma, vê luz ao fundo do túnel. Eu estava a ler ontem uma notícia, justamente ontem, que não sei se é verdade ou não, porque não tive tempo para explorar, que havia um interesse em, já não sei qual era o secretário, porque agora mudou o governo, e havia um ministro e um secretário de Estado que estavam com interesse em verificar falar com as associações de determinados setores para verificar como é que os setores estavam. Eu espero que isto seja um sinal, mas não sei, não lhe consigo responder. E se respondesse antes das eleições, eu diria que não via a luz ao fundo do túnel. Depois das eleições, não faço ideia. Agora, essa notícia de ontem, não sei se... Não vejo, assim de repente não estou a ver. Vamos aguardar os próximos episódios e pode ser que tenhamos aqui uma janela de oportunidade para termos uma profissão. E aí, se acontecer, se houver esse interesse por parte do Estado, as associações têm que fazer o papel delas. Se não fizerem, pois a gente não vai lá. Pois aí é que vamos ver se as associações estão preparadas também para... Isso tem interesse. Isso tem interesse também, não é? Muito bem. Daqui a 10 anos faz 40 anos de carreira. De carreira, não é? 40 anos já faz. O que é que acha que vai estar a fazer nessa altura? Não faço ideia. 40 anos. Portanto, daqui a 10 anos tenho 63 e, portanto, eu tenho alguns planos para slow down. Portanto, para acalmar, digamos assim. E era o que me apetecia fazer. Era fazer cada vez mais aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero. Aliás, tenho conseguido. Eu gosto imenso de escrever, gosto imenso de opinar, gosto imenso de ir ver as tendências, gosto imenso de inspirar, gosto de estar em projetos de consultoria e, portanto, vejo-me mais nessa vertente, independentemente de continuar a dar formação, mas vejo-me numa situação eu não interpreto isto como preguiça, mas vontade de estar mais liberto e mais livre. Mas para isso é preciso ainda trabalhar estes 10 anos. Eu interpreto isso como inteligência. Se bem que já há algum tempo que felizmente tenho tido muito mais tempo para mim. Boa, isso é maravilhoso. Tempo para nós é a melhor coisa que nós podemos ter. Exatamente. Máximo, viaja imenso. Às vezes sim, outras vezes não. Mas viaja imenso, não só a nível nacional, mas aqui eu queria falar mais na componente internacional. Um italiano que vive em Portugal desde sempre, praticamente, que respira a mediação imobiliária e a indústria imobiliária como ninguém. Quando vai aos palcos internacionais,
O que é que lhe perguntam sobre o nosso país? O que é que partilham consigo sobre o nosso país? De uma forma geral, há muito respeito pela mediação imobiliária portuguesa. E, portanto, é preciso verificar que os países com que eu trabalho são Espanha, Itália e Brasil. Recentemente. E quando eu digo que a grande parte das pessoas nem se sabe, os italianos percebem que eu sou italiano e não conseguem associar, mas os outros pensam que eu não sou italiano, pensam todos que eu sou português. E, portanto, quando se fala em Portugal, seja no Brasil como em Espanha, como em Itália, há um respeito muito grande pela mediação, porque a mediação imobiliária em Portugal tem, de facto, níveis interessantíssimos de crescimento e qualidade. E, portanto, eu diria que o que eu sinto é, de facto, um grande respeito pela mediação imobiliária em Portugal, até porque são países muito maiores e que, muitas vezes, quando se contrasta os resultados da mediação e de algumas empresas e marcas com aquilo que se faz em Portugal, as pessoas dizem, mas vocês fazem isso num país com 9 ou 10 milhões de pessoas, é que nós aqui temos 60, nós aqui temos, sei lá, o caso de Espanha 40 e tal, 50, o Brasil nem se fala. Como é que vocês conseguem ter estes resultados fantásticos? E isso realmente muito devido ao tecido empresarial que o Helder também faz parte da mediação imobiliária em Portugal. Boa. E qual é a sensação quando eu falava bem de nós? Qual é que é... Eu aí não fico emocionado, não tenho... fico contente, embora sei que Portugal tem ainda muito para caminhar, não é? Para caminhar. E também é verdade que, apesar de haver um conhecimento por parte desses países do resultado, não se sabe o outro lado. E, por exemplo, uma das coisas... Lá está, outra vez voltamos à questão da licença. No caso italiano, que há uma licença muito bem definida e tudo mais, e quando digo depois, em conversa, muitas vezes em off, que nós não temos licença, não temos código de ética, mas espera, como é que vocês fazem isto? Portanto, há ali um misto de ficar contente, mas por outro lado, que há um grande caminho para se fazer. E o que é que dizem, tirando a área imobiliária do nosso país? O que é que mais partilham consigo? O que é que houve mais? Depende de sítio para sítio. Obviamente os brasileiros gostam muito porque é a Europa, portanto eu ser europeu, entrar em Portugal, o país, enfim, tem muita vontade de conhecer Lisboa e o Porto também tem uma conotação muito grande, cada vez mais o Porto. Os italianos e os portugueses e os espanhóis têm uma proximidade mais forte, grande parte das pessoas já cá veio e, portanto, e sabem muito bem e gostam por ser um país mais pequeno, por ser um país com... porque as cidades italianas, de uma forma geral, e as espanholas muito grandes, é um bocadinho caos. E, portanto, aqui Lisboa e Porto são cidades pequenas, onde a qualidade de vida supostamente é melhor e eu transmito muito isso e digo isso. Então, se formos aos americanos... Muitos americanos agora estão na moda, não é? E acham isto fantástico. O meu vizinho é norte-americano e uma das coisas que ele veio cá é de facto o sossego, a segurança, a tranquilidade de viver em Portugal e especificamente em Lisboa. Aliás, nós, e pegando nisso, temos os Açores estão próximos dos Estados Unidos, não é? A Madeira próximo da África e o continente na Europa, não é? Ou seja, nós temos ali um bocadinho de cada um destes três continentes. Aqui a questão que eu lhe colocava é como é que sente também, ou o que é que tem durante este primeiro trimestre, mais para os nossos amigos e colegas e parceiros que nos estão a seguir o nosso podcast, como é que estão também estes países neste momento a reagir ao mercado imobiliário, nomeadamente o Brasil? Como é que está o Brasil neste momento? Como é que está a Espanha? Como é que está a Itália? O Brasil são duas Europas. Falar de Brasil é impossível falar em... O Brasil está... Quer dizer, se Itália e Espanha já são o que é, para falar de Brasil é impossível, nem me atrevo. Acho que o Brasil, assim, de repente... tem muito mais produto do que nós e, portanto, tem muito mais produto novo, há muita zona ou área a explorar, portanto, é um país de alto crescimento a nível imobiliário, é um país a apostar, claramente, é um país de grande investimento imobiliário. Portugal e Espanha, Espanha e Itália estão muito parecidos a nível de mercado.
a nível com Portugal. É muito, muito parecido. Sofrem com as taxas de juros. Escassez? Sofrem com a escassez. Milão Centro, para ela saber, para perceber, a gente queixa-se às vezes aqui do nosso mercado. Em Milão Centro, a escassez é tão grande, e não sei se sabe, os italianos quando compram uma casa, se recorrem à mediação, têm que pagar comissão. Não é só o vendedor que paga, mas o comprador que paga também. Então há uma nova estratégia, chamamos-lhe assim, que é a angriação exclusivo a 0%. Então eu vou angriar o seu imóvel a 0%, só quero a exclusividade, porque depois recebo 3 ou 4 do comprador. E portanto, eu preciso é que aquele imóvel seja só meu durante 3 ou 4, não é preciso 6 meses. 3 ou 4, até porque o tempo médio em algumas zonas do centro de Milão de absorção, 15 dias, 20 dias, portanto eu não preciso de 6 meses para isso. E portanto, para ver como é que cada mercado tem as suas particularidades. Agora imagino o Heller, uma marca que defende que tem que ter um contrato com 4%, ou não sei o que, até tem um fulano ao teu lado a fazer 0%. É um mercado, é heterogéneo. E obviamente tem que haver aqui uma adaptação, claro, inevitável. E isto é no fundo, quando faz a pergunta, na generalidade, estamos por ali. Claro, os Estados Unidos então é outra realidade ainda mais. Na minha opinião, os Estados Unidos está a passar por um período muito complicado, e que não sei até que ponto é que nós iremos, porque nós estamos muito ligados ao mercado norte-americano. Sim. O que se passa lá, por norma, mais tarde cedo, ou mais cedo acaba por suceder cá. Vai acontecer aqui. Muito bem. E o que é que acha que vai acontecer este ano ao mercado português, à mediação imobiliária em Portugal? Basicamente não sei. Portanto, essa é a resposta correta. Eu não faço ideia. Mas assim, de repente, vamos ter um ano muito parecido com o que tivemos o ano passado. Não acredito muito tivemos a falar em off, na descida da taxa de juros, até por uma questão conjuntural. Acredito que elas se mantenham no nível que estão e eventualmente até podem subir, quem sabe. O produto escasseia e, portanto, os preços não vão ter tendência a descer, a não ser que haja algo extraordinário. Algum acerto no asking price, eventualmente sim, até porque algumas zonas onde o comprador tem mais dificuldade em lá chegar são zonas de stress, portanto, é que não vão, se calhar aí sim o preço poderá ser reajustado do que em outras. Nos outros sítios, não vejo aqui uma grande mudança. Boa. E conselhos para os consultores? Sim, 3 conselhos que podemos dar. No outro dia perguntaram-me isso no Brasil e eu vou-me repetir. Ainda ontem falava com um almoço com um broker aqui bem perto. Na mediação imobiliária, a primeira coisa que tem que pensar bem é o mindset. O mindset, ou seja, quem entra para a mediação em Portugal, Espanha, Itália, Brasil, Estados Unidos, whatever, tem que pensar que é um empresário. Portanto, não pode pensar com cabeça de empregado, senão não vale a pena. Esse é o primeiro grande conselho. Entra para a mediação, começa a mudar o mindset. Vais ser um empresário, um microempresário, microempreendedor, como queiras, mas tem que mudar esse mindset. Depois, encontrar um método, um sistema, uma forma de fazer e estruturar a tua forma de atuar nessa forma, que às vezes pode demorar tempo. Obviamente, se eu for para uma marca, é mais fácil, porque a marca vai-me dizer: não inventem, a roda está inventada há muitos anos, não faz sentido agora vou fazer uma coisa totalmente diferente, porque agora estou o gênio da lâmpada. A inovação faz parte. Acrescentar valor, não é? A inovação faz parte, mas a inovação custa tempo e dinheiro. Pois. E pode correr menos bem. E, portanto, vão pelo seguro. Obviamente, não estou a dizer que vão fazer as coisas. Encontrem um método e afinem o método à vossa medida. E depois, última, trabalhem muito. Porque esta história do chegar a ver e vencer, como eu vejo muita gente ali, das fórmulas mágicas e agora métodos infalíveis, não sei do quê, eu não acredito. Portanto, eu acredito sempre, acreditarei, e isso transmito-lhe, e o Heller sabe, transmito-lhe isso, e aliás, todas as pessoas que eu acompanho, felizmente, e não são poucas, trabalham imenso para chegar aos resultados que têm. Muito suor, muitas lágrimas. Portanto, resumindo, mindset, método e trabalhar muito. Ok, boa. Acho que terminámos em beleza máxima.
Foi um tremendo gosto e um tremendo orgulho ter no nosso 10º episódio não sei o que era o 10º, não sei o que era o 10º. City. É tudo 10º. É tudo 10º. Continua a inspirar, a motivar, a acrescentar valor. Acho que já lhe disse isso várias vezes a ti e a alguns colegas também que têm essa oportunidade de o fazer e que falamos sobre ti em off, digamos assim. É uma marca bestial, ok? É como eu posso descrevê-la, e continua a fazer o trabalho maravilhoso que estás a fazer, porque a mediação imobiliária tem o dever de ter alguma gratidão, pelo menos alguma, já não vou dizer muita, pelo aquilo que acrescentas a todos nós, não só como profissionais, mas também como inovadores, como empreendedores. Acabas por nos inspirar, pelo menos eu falo a mim, eu sou muito produto de escola Máximo Forte durante muitos anos. Muitos dos insights, muito daquele conhecimento técnico e prático, digamos assim, aprendi contigo, e foi uma viagem maravilhosa, pelo menos para mim, e ainda hoje continuo a aprender pelos teus artigos, pelos teus livros, pelas tuas palestras, e não me canso de recomendar o teu trabalho, porque de facto é maravilhoso. E obrigado por estares aqui e por partilhares connosco um bocadinho da tua história pessoal e também de algumas guidelines. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E acabamos de chegar ao fim do We Run This City, o 10º episódio com o Máximo Forte. Foi um caminho, diria eu, um passeio sobre a mediação imobiliária. Fomos até Espanha, fomos também até Itália, passámos pelo Brasil e caminhámos pela Avenida de Roma em Lisboa, em Portugal. Por isso fiquem a saber tudo aquilo que nós fizemos, foi para vocês. Sigam-nos no Spotify e no YouTube. Até já!